Essa é a resolução dos exercícios do Google Forms, lá do 2 que eu dei para vocês, que é a correção. Assinale abaixo a alternativa correta, que apresenta a equivalência entre gotas e mililitros. Eu não falei para vocês que a gente tem que saber decorar as equivalências? 1 ml não é igual a 20 gotas? Então, o que é equivalência? É o exercício que vocês deveriam ter analisado, que 1 ml é igual a 20 gotas, porque os outros têm tudo que são outras respostas, né? Como se 1 ml fosse igual a 30 gotas. Não, não é. 1 ml não é igual a 30 gotas. 1 ml é igual a 20 gotas, que é a sua equivalência. Esse é o exercício 1 corrigido. O segundo exercício aqui do Google Forms 2. João passou mal e foi a uma emergência. Chegando lá, constatou que através do exame de sangue que havia carência de alguns componentes em seu organismo. Para manter o equilíbrio hidroeletrolítico, uma das prescrições do médico foi reposição com soro de manutenção com eletrólitos, cujo volume total corresponde a 250 ml. Então, tudo isso daqui para trás foi texto. Ó, o que eu vou começar a usar. 250 ml é o meu volume, ó, separei aqui embaixo. Para correr em 6 horas. 6 horas é o meu tempo, tá? Diante deste caso, o número de gotas por minuto irá ser infundido ao utilizar o equipo de macrogotas. Então, gotas por minuto e macrogotas é a mesma coisa, gente. Então, o que ele quer? Gotas por minuto e macrogotas, que é a mesma coisa. De infusão gravitacional, quer dizer, por gotas, né? É de aproximadamente... Gente, quando eu já tenho esses dados aqui, volume, meu tempo é em horas e é gotas por minuto. Então, quando meu tempo é em horas é gotas por minuto, a minha fórmula vai ser volume dividido por tempo, que é igual a gotas por minuto. Toda vez que meu tempo é em horas e é gotas por minuto, é essa minha fórmula, tá? Volume dividido por tempo vezes 3. Primeiro, meu volume eu vou encaixar aqui, não é 250? Meu tempo não foi 6 horas, que é o meu tempo em horas, que é essa fórmula, vezes 3. 6 vezes 3 vai dar 18. Então, 250 dividido por 18 vai dar aproximadamente 13,88888. Então, para a gente não tem como controlar esse gotejamento. Então, eu tenho que arredondar. O 8 é maior do que 5, então vai ficar aproximadamente 14 gotas por minuto. Esse foi o meu segundo exercício. Meu terceiro exercício lá da Google Forms 2, correção. A prescrição médica é de bezetacil 300 mil unidades internacionais em glúteo profundo, é intramuscular. Porém, tem-se disponível frasco ampola de 1.200.000 unidades internacionais barra, quer dizer que a diluição dela é por 4 ml. Se eu não tivesse número nenhum aqui, seria sempre para 1. Quanto administrar? Quando a gente fala, o comprimido lá não é quantos comprimidos diluído e a minha diluição era em 10, sempre, que era a disponibilidade do comprimido, prescrição médica X, aqui é a mesma coisa. Disponibilidade, diluição, prescrição médica X, é igualzinho o medicamento, é desta forma. Qual que é a minha disponibilidade, gente? 1.200.000 barra 4 ml, que já me falou que aqui porque é para 4 ml, né? Que a diluição é esses 4 ml. Prescrição médica 300. Então, aqui, disponibilidade 1.200.000, a minha diluição é 4, a minha prescrição médica é 300
e vou descobrir o X, que é quantos ml vou administrar. Realizando a regra de 3, 1.200.000 vezes X é igual a 300.000 vezes 4, que 1.200.000 vezes X dá 1.200.000, que é igual a 300 vezes 4 é 1.200.000, X isolo, que está no X, passa-se dividindo, que vai se passar o quê? 1.200.000 dividido por 1.200.000, que é igual a 1 ml. Então, eu vou administrar 1 ml, tá, dessa solução de bezetacil. Do exercício 4 do Google Forms 2. Instalou-se no paciente uma solução fisiológica a 0,9% de 750 ml para correr em 2 horas. Qual deverá ser o número de gotas por minuto prescrito? Vamos lá. O volume não é 750 ml. O meu tempo não está em 2 horas. E ele não está querendo gotas por minuto. Se ele está querendo gotas por minuto e o meu tempo é em horas, então a minha fórmula será volume dividido tempo vezes 3. Então, o que acontece aqui? Aí, a gente vai fazer o quê? 750, que é o meu volume, 2 vezes 3, que é igual a 6, que dá o quê? 750 dividido por 6, 125 gotas por minuto. Esse é o meu exercício 4, respondido do Google Forms 2. Correção do exercício do Google Forms 2. O médico prescreveu a um paciente 150 miligramas. Então, a minha prescrição médica é 150. Eu deixei aqui separado o meu dado. De amicacina e a unidade de saúde existe apenas ampolas contendo 500 miligramas barra 2 ml. Essa é a quantidade do conteúdo que eu tenho para o meu diluente. Então, a disponibilidade é 500 miligramas barra 2 ml para 2 ml. Assinale a alternativa que contém o volume em ml que deve ser administrado nesse paciente. É a mesma coisa, gente, disponibilidade, diluição, prescrição médica e X. Estamos falando em quantidade de medicamento a ser administrado, não em gotejamento. Então, a minha disponibilidade é 500 miligramas, meu diluente não é 2 para 2, minha prescrição médica é 150 para X. Regra de 3, 500 vezes X, que é igual a 150 vezes 2, 500x, que é igual a 300, x é igual a 300 dividido por 500, x é igual a 0,6 ml da solução de amicacina. Esse é o meu exercício 5. Exercício 6 do Google Forms 2. Para administrar por bureta 250 mg de vancomicina diluídos em 50 ml, dê soro fisiológico a 0,9 em 40 minutos. Deverão correr por minuto. Gente, eu não estou pedindo quanto vai ser administrado a medicação aqui. Eu estou pedindo quanto vai ser infundido. Então, quanto vai ser infundido em gotas por minuto, significa que é cálculo de gotejamento. Bureta não está falando aqui se é gotas, se é microgotas e natas, mas coloquem na cabeça que bureta é sempre microgotas, tá? Quando a gente fala em bureta. Então, quando a gente fala em microgotas, né? Aí a gente tem duas fórmulas, que é aquela em horas, quando o tempo é dado em horas, que é volume dividido por tempo, que é igual a microgotas por minuto, e quando a gente tem o tempo em minutos, que é volume vezes 60 dividido por tempo. Aqui, quanto que deu o volume aqui? 50 ml.
O meu tempo deu em 40 minutos, ele não deu em horas, ele deu em minutos. Sendo que o meu tempo é em minutos e é microgotas, então a minha fórmula é essa, volume vezes 60, que é dividido por tempo. Se é volume vezes 60 dividido por tempo, o meu volume é 50. 60 é a minha constante e 40 é o meu tempo. 50 vezes 60 dá 3.000, dividido por 40 é igual a 75 microgotas por minuto. Então, esse é o meu exercício 6. Exercício 7 da resolução do exercício do Google Forms 2. Foi prescrito para um paciente 1.000 ml de soro glicosado a 5% e 500 ml de soro fisiológico 0,9 a ser infundido num período de 16 horas. Quantas macrogotas e gotas é a mesma coisa, deverão infundir por minuto para que a solução termine no tempo prescrito? Gente, se você observar nesse exercício, ele deu 2 volumes. Ele deu 1.000 ml de soro glicosado a 5 e 500 ml de soro glicosado de soro fisiológico a 0,9. Então, eu tenho que somar esses 2 volumes, que dá 1.500. O meu tempo deu o quê? Em 16 horas. Aí perguntou, quantas gotas vai infundir? Se o meu tempo está em horas, tá? E tá pedindo, então a minha fórmula é o quê? Volume, tempo vezes 3. Só o que acontece aqui, né? Normalmente, o que aconteceu aqui? Que nem, ele deu o quê? O volume X é igual, volume, né? 1.500. Aí, que seria aqui as gotas por minuto. 16 vezes 3, né? 16 vezes 3, aqui. Aí vai ser o quê? 48. 1.500 dividido por 48 dá 31,25, que é igual a 31 gotas. Que seria a mesma coisa se eu fizesse 1.500, 16 vezes 3, que é igual a 1.500 dividido por 48, que é igual a 31,25 e vai embora. Que aí eu vou arredondar o meu 2, né, menor, então vai ficar o quê? 31 gotas por minuto. Então, esse é o meu exercício aqui, do 7º exercício do Google Forms 2. Lembre-se que eu tenho que somar os 2 volumes, o meu tempo foi dado em horas e ele quer gotas, então a minha fórmula é esta daqui. Essa é a resolução do meu exercício 8 do Google Forms 2. Para o tratamento de um paciente internado, foi prescrito a administração de 2.500 ml de soro glicosado a 5%. Em 24 horas, calcule o gotejamento aproximado em gotas por minuto. Vamos lá, volume 2.500. Tempo, 24 horas. Tenho que calcular o quê? Que ele quer? Gotas por minuto. Se o meu tempo é 24 horas, foi dado o meu tempo em horas e ele quer gotas. Então, a minha fórmula é volume dividido tempo vezes 3. Encaixe os valores. Volume 2.500, tempo 24 horas vezes 3. 2.500 dividido por 72 é igual a 34,7. 7 é maior do que 5, vou arredondar para 35 gotas por minuto. Sempre eu relaciono, eu me pergunto, meu tempo é em horas ou em minutos? É em horas.
Então, eu utilizo gotas ou microgotas? Gotas, né? Então, eu sempre faço essa pergunta para saber qual fórmula utilizar. Essa é a resolução do exercício 9 do Google Forms 2. A prescrição solicitada à administração de 450 de um antibiótico via oral. Na unidade de saúde, na unidade de saúde, o antibiótico encontra-se disponível na apresentação de solução oral, aqueles xaropinhos, né, aquelas soluções, que é para cada 50 miligramas tem ml, não tem número nenhum, então é para 1. Quantos ml do antibiótico deverão ser administrados ao paciente para o cumprimento da prescrição? Prescrição médica eu tirei aqui, é 450 miligramas, que eu pus aqui embaixo, que eu estou desmembrando. Disponibilidade tem 50 miligramas barra para cada 1 ml, não tem nenhum número que é para cada solução. Aí a mesma coisa, isso daqui ele está querendo saber quantos ml de antibiótico. Antibiótico não é cotejamento. Disponibilidade, diluição, prescrição médica e X. 50 miligramas, que é minha disponibilidade, minha diluição é para 1. Minha prescrição médica é 450, realizo a regra de 3, tá? E vou o quê? Fazer o meu exercício. 50 vezes X, que é 450 vezes 1. Aí depois 50x é igual a 450, x fica isolado, 450 dividido por 50 é igual a 9 ml. Então, irei administrar 9 ml da solução. Solução do Google Forms 2. A senhora Anselma, de 28 anos, foi atendida em uma unidade de pronto atendimento, numa UPA, da região metropolitana de Recife, com queixa de amígdalas inchadas e avermelhadas, placas brancas, dores na garganta, dificuldade em deglutir, febre, nódulos linfáticos na região do pescoço, mau hálito e dores de cabeça. O médico, ao diagnosticá-la com amidalite, prescreveu. Isso daqui é tudo textão, ó. Não vou usar nada disso. Penicilina G-benzatina, que é a bezetacil, 900 mil unidades. Então, significa o quê? Que a minha prescrição médica é 900 mil unidades. Aí, o que eu fiz aqui, gente? Coloquei aqui, já no meu cantinho. Na farmácia, só havia disponível frascos, disponibilidade, 1.200.000. E diluentes de 4 ml. Para atender a prescrição, quanto deverá ser administrado de bezetacil? Mesma coisa, se fala em remédio, disponibilidade, diluição, prescrição médica e X. Minha disponibilidade não é 1.200.000? Não falou que o diluente é 4, que é minha diluição? Minha prescrição não é 900 mil para X, regra de 3. 1.200.000 vezes X, 900 vezes 4, que dá 1.200.000 vezes X, é 1.200.000 de X. 900 vezes 4 dá 3.600.000. Deixo X isolado, passo 1.200.000 dividindo, que fica 3.600.000 dividido por 1.200.000. Dará o quê? 3 ml da solução de bezetacil. Esse é o nosso último exercício a ser corrigido do Google Forms 2.